junto com o Grupo Gay da Bahia, bom, que está em toda parte, o Grupo Gay da Bahia, tá certo? Está na Rússia, está na Etiópia, todo lugar só dá o Grupo Gay da Bahia. Tudo o Grupo Gay da Bahia se mete. Ele tem que dar palpite sobre todos os assuntos, que sempre, qualquer movimento de qualquer coisa, está lá o Grupo Gay da Bahia. Ou vamos assistir aí o documentário sobre o Tupirani? Vamos. Será que não vai ter que censurar alguma coisa que ele falar? Ou tá de boa, será? Ah, não. Cara, vai ter que censurar, eu acho, hein, O mano? Gilbert decide, cara. Alguém saiu aí. Alguém voltou aí. É o White. Beleza, vamos lá, gente. Vamos. 18 anos. Porra. Tá gravando isso aqui, mano? Tá. Beleza. Vocês vão pagar! Vem aqui me combater! Estou desafiando o Deus de vocês! Eu cuspo na cara desse Deus! Raça de víboras! Já começou imitando. Assim diz o meu Deus! O Brasil é o maior país católico do mundo. Porém, é com o crescimento de fiéis evangélicos que o catolicismo vem perdendo a sua hegemonia. As religiões de origem afro-brasileira, como Candomblé e Umbanda, têm sua representatividade contando com mais de 572 mil seguidores. Desde a década de 80, o Brasil vem registrando casos de intolerância religiosa e os seguidores das religiões de matriz africana são os mais ameaçados. Muitos terreiros acabam depredados e incendiados. Hoje, a cada 15 horas, um crime de intolerância religiosa é registrado em todo o país. O estado do Rio de Janeiro ocupa o primeiro lugar em número de casos e em 2018 foi pioneiro a sancionar a lei que criminaliza os atos de ódio contra religiões. Estou a caminho da Igreja Neopentecostal Geração Jesus Cristo, para conversar com seu fundador, o pastor Tupirani da Hora Loures. Agora aparecem supostos cantores evangélicos no mesmo palanque que os cantores do mundo que cantam pro diabo e tem pacto nos terreiros de macumba. Posso fazer um comentário? Em 2009... Então, sobre esse negócio de religiões africanas, né? Eu não sei bem onde é que eu vi isso, acredito que foi no Olavo de Carvalho, mas as religiões africanas que hoje nós temos aqui no Brasil, Candomblé, Umbanda, etc. Primeiro que, vamos lá, o Candomblé, se eu não me engano, ela não é africana, ela foi criada por um francês, né, que é o Pierre Verger, eu acho, ou Paul Verger. Algum desses aí. E outra coisa, as religiões africanas... A Umbanda foi um branco que criou. Isso, acredito que foi essa. Cara, aí o Candomblé, de fato é Candomblé africano. Acho O que os Candomblé dois são reconstruções, na real. é que um tem raízes na cultura Yoruba mesmo. Aí o outro é 100% invenção francesa. Yorubá. Foda-se. Caralho. Aí, tá vendo? O cara é leigo, mano. Não, então, mas eu só queria comentar. As religiões africanas no Brasil, elas também foram muito promovidas pelos portugueses no Nordeste. Por quê? Porque lá no Nordeste você tinha negros que eram islâmicos. E esses islâmicos, eles já sabiam ler, já sabiam escrever, eles eram muito mais organizados. Estavam causando problemas, causando uma série de revoltas. E os portugueses queriam, praticamente, eles usaram os negros que praticavam essas religiões pagãs, bizonhas, né, que a gente tem hoje, para basicamente sufocar essas revoltas de negros islâmicos, acabar com eles e manter os negros desorganizados, né, com essas religiões aí de... enquanto que os negros islâmicos foram dizimados, já que eles eram muito mais organizados, eram ameaça no Nordeste naquela época, na Bahia. Então, basicamente, essa é a origem das religiões africanas aí que a gente tem no Brasil. O que caracteriza um ataque a uma outra religião por esses caras?
O que é uma. O Trad acabou de fazer. Dizendo que era uma religião de Cara, Não, falar cara, que é mas é ruim que tá na eles não intolerância já, classificam esse mano. direito, né, cara? Porque se você, estou dando um exemplo aos nossos telespectadores, isso é um exemplo fictício, ok? Se você falar, orixá não existe, é tudo demônio, isso é uma ofensa, isso é um desrespeito à religião. Se você falar Virgem Maria é um demônio, isso não é um desrespeito à religião, aparentemente, porque eu nunca vi isso dar problema com pastor protestante. É porque Deu eles aquela partem. vez que o cara chutou a imagem, mas é porque isso foi um bagulho muito grande no Brasil. Mas de É porque resto, ele, nunca dá nada. Ah, cara, é essa que porra aí eles partem. só é levada a sério quando é adversário político, mano. Ninguém. É que Não, quando o Porta dos Fundos fez o Cristo gay, falaram que não era ofensa à religião. mas é porque eles estão partindo dos mesmos Então, pressupostos mas. que os esquerdistas partem quando eles falam que não existe racismo reverso. Porque você precisa ter toda uma estrutura de opressão histórica para que o racismo seja efetivo. Então, no caso da intolerância religiosa, como a igreja católica é mais hegemônica, como as igrejas evangélicas são mais hegemônicas, o cristianismo no geral, um ataque ao cristianismo não é uma ameaça de fato, enquanto que o ataque a uma religião africana, por ser minoritária, por ser de grupos marginalizados, configura uma ameaça real a essas. É por isso que eles só consideram que ataques a religiões africanas, espiritismo, etc., são, são dignos de nota, enquanto que ataques ao cristianismo não fazem nada com. E mesmo Cara, assim na verdade, depende. Mesmo assim depende de qual que é o frame que você tá usando pra xingar. Porque tudo bem, um ataque de um espírita contra um católico geralmente não vai ser considerado. Um espírita contra um evangélico, talvez. Agora, se for um ataque, por exemplo, de um bandista, de um. Eles vão considerar, né? Do contrário, eles vão considerar se um evangélico atacar um espírita. Agora, se for um bandista atacando os espíritas, aí já vão ignorar. Porque tem uma hierarquia aí. Eu e os espíritas são considerados menos marginalizados que os umbandistas. E qualquer coisa, qualquer porra pode caracterizar também, mano. É intolerância religiosa, velho. Falar que é ruim já basta pro cara ser preso aí se o juiz for um pouco. Puxador de sardinha pra um lado aí, velho. A única coisa. O que isso faz é impedir o debate, né? Entre as próprias religiões. Porque se você debater com um cara pra falar que a religião do cara tá errada, ele vai falar, não, você tá sendo intolerante Mas comigo. cara, qualquer opinião que não seja de sincretismo religioso é intolerância, velho. Esses caras. Sim. Processaram um padre quando ele falou que. Só para não estender demais também, mas processaram um padre, acho que era no sul até isso. Que ele falou que segundo a opinião da Igreja Católica, os orixás ou não existem ou são representações de demônios. Daí processaram ele. Então, mas é Não, eu tô que. certo. É Não tô inventando. literalmente só a doutrina católica isso daí, velho. É porque o Brasil não é um país católico, né? O Deus do Brasil é o Estado. E basicamente nós vivemos o O cesarismo, terror né? do Cogos. Só que o Cara, César isso é não é uma pessoa engraçado só. que Ele é uma instituição. a posição laica é literalmente paganismo, mano. Sim, Literalmente você paganismo. pode cultuar o seu Deus em casa, mas civicamente o Deus que você tem que cultuar é o Estado, é a democracia, etc. Basicamente. Você pode cultuar qualquer Deus, contanto que ele não vá de frente com o culto civil. Aí, é o que o Lucas disse no chat, ó. Tem o aspecto de, em tese, o Estado ser laico e, ao mesmo tempo, estar acima das religiões, pois ele arbitra sobre o que é intolerância religiosa. A questão é que, assim, se tu coloca na mão do Estado o poder de julgar sobre essa questão, tá certo? Mesmo que você vai dizer que o Estado vai ser laico, né, que ele vai ser neutro de alguma forma, a partir do momento que você deu o poder pro Estado decidir quando que tá ocorrendo um abuso de uma religião para outra, o Estado vira o suprassumo da questão. É Ele viu ele o que vira. Papa. É ele que vira a religião. Qualquer que seja a religião civil se torna a religião oficial. Sim. É isso. Mas não é nem o Estado, né? É uma pessoa que vai ter que fazer isso. O cara que vai ter que. Um juiz vai ter que ir lá. O juiz vai ter que apontar e falar que, olha, isso aqui é intolerância religiosa. Mas no final o que vai sobrar vai ser a opinião do juiz. Daquela pessoa, né? Mas o Estado não existe. O que existe são os juízes mesmo. É quem aplica a lei que existe. Né? O É Estado o uma mito do abstração. império da lei, John Rasnas.
Pois é, mas enfim, na prática. essas Mas aí, questões de o que eu tô falando intolerância- é que todo juiz vai ficar maior que as religiões. Todo juiz torna o juiz de todas as religiões, entendeu? Pois é. Todo juiz tem essa autoridade. E no final. E geralmente é um juiz que não tem conhecimento nenhum sobre esses assuntos, né? Você E no, tá dando uma autoridade pro cara exercer em cima de todas as religiões que ele não tem nem conhecimento pra isso. e no final, e o que vai Cara, juiz acontecer é no tudo Brasil? enorme, Calma mano. lá, Juiz é cara. Eu tô enorme. falando aí, cara. E no final, o que vai acontecer vai ser realmente que em casos individuais aí de intolerância religiosa que vão ser julgados, o que vai acontecer é a decisão daquele juiz em particular, né? É isso que vai se impor, né? E talvez o juiz tenha um viés para um lado, talvez ele tenha um viés para o outro, talvez ele faça uma decisão mais justa, talvez ele faça uma decisão mais injusta. Dificilmente essas coisas vão subir para instâncias superiores, né? E talvez chegar no STF ou qualquer coisa do tipo. Né? Mas no final vai de juiz a juiz, só que a gente sabe qual que é a tendência dos juízes, né? A gente sabe qual é o segmento que eles geralmente vão ter, e eles são extremamente leigos nesse tipo de assunto. Né? Eles acham que estão defendendo uma noção de neutralidade religiosa, mas na prática, né, porra, se você censura um padre por dizer que orixás são demônios, você só tá indo contra a religião do padre, pô. Assim, se você for ver ainda a quantidade de coisas que é dita sobre a Igreja Católica, né, sobre mentira histórica, sobre o Papa tem dinheiro, tem, sei lá, rios de dinheiro lá escondido, ele tem escravos, ele tem uma renca desse tipo de mentiras. Né? Se fosse atacar isso, falando como intolerância religiosa, aonde quer terminar isso, né? Sim. Não, lembrando que, assim, um Estado laico em um país multirreligioso, com religiões muito diferentes entre si, obviamente não vai funcionar. Ele é um Estado que a religião dominante vai ser a religião. E geralmente no Brasil o juiz é lá muito cristão, né? Geralmente os juízes são progressistas, principalmente os que saem dessas grandes faculdades de direito. Cara, e assim, e só no Brasil, só essas religiões, entre aspas, de matriz africana que ligam pra essa intolerância religiosa verbal, Não, entre mano. aspas, né? Mas não, Porque, mano, espírita. espírita também, mas, porra, você nunca vai ver um evangélico que algum macumbeiro foi lá e blasfemou contra Cristo, sei lá, mano, o cara recorrer à justiça pra resolver um problema desses, mano. O cara só fala, deixa o macumbeiro lá falando bosta O e máximo que tu ignora, vai tá ver, ligado, mano? o máximo que tu vai ver vai ser tipo adventista processando o sujeito na vara trabalhista pra poder arranjar alguma coisinha ali ligada a não trabalhar no sábado, coisa assim. O máximo. Mas O pior, geralmente realmente tem um alinhamento ideológico por trás desses processos por intolerância religiosa. Mas fala aí, Mas João. mano, é isso aí. o foda é que quando você é processado ou você processa, você tá restituindo a autoridade do Estado para lidar com o assunto, né? Que em tese o Estado não tem. Pois é. É porque, assim, vamos ser bem sinceros aqui. Essas religiões aí, pagãs, são tudo racionalização do vício. Até o Olavo de Carvalho já tratou desses assuntos em alguns artigos, dentro e fora do imbecil coletivo, sobre por que os intelectuais da USP são tão afeitos a essas religiões de matriz africanas. Porque não são religiões que têm uma doutrina moral. Espiritismo Então eles também. não. O espiritismo você tem 1 zilhão, infinitas chances, né? Você pode, em tese você pode pecar o quanto você quiser, né? Você só vai ficar voltando e você vai no máximo atrasar a sua evolução Espiritismo para é um outro planeta. roguelike, mano. Exato. Então assim, no espiritismo as consequências não são tão graves, né? Do pecado. E nas religiões africanas você nem tem uma doutrina moral, né? Essas Aí, aí ó, que a gente tem no Brasil. o Então, Lucas, o por Lucas isso que os deu a intelectuais solução. gostam. O A Lucas, solução é o direito de não associação. O Oderberg já mandou o papo. É isso isso. aí. E é isso, então. Cara, nossa, eu lembrei de um. Eu não posso falar isso aqui nesse podcast, não, esquece. Ok. Prossigamos, então. Vamos ver o Tupiani aí. Peraí que o Gilbert tem que voltar pro trecho que tava. Morro do É onde Pinto. aparece o livrinho. Aí, ó. Um pouquinho depois disso. Aí, pode ser aí, pô. Pode soltar aí.
da Hora Loures. Agora aparecem supostos cantores evangélicos no mesmo palanque que os cantores do mundo que cantam pro diabo e tem pacto nos terreiros de macumba. Em 2009, ele foi o primeiro pastor a ser preso pelo crime de intolerância. Sua igreja não reconhece outras religiões e nem mesmo outras igrejas evangélicas. Rejeitam o sistema político e as Porra, e leis, aí, mano? e só reconhecem a autoridade da Bíblia. Vamos falar com o único Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da geração Jesus Cristo. Então nós não podemos ter meias verdades, nós temos que ter a verdade absoluta, obviamente. Em 2008, membros da igreja fundada pelo pastor foram presos por destruir um centro de umbanda no bairro do Catete, no Rio de Janeiro. Não tenho nada contra as religiões afro, a pessoa que pratica aquilo, não tenho nada contra ela. Contra a doutrina, se eu pudesse exterminar a doutrina espírita, eu faria em que sentido? No sentido de que eu acredito que ela seja ruim para o ser humano. Por que eu acredito nisso? Porque eu passei por lá. Para mim, quem está no controle de tudo é o meu Deus. E eu faço o que você bem quiser. Caralho, ele era espírita antes, mano? Quem não era, né? Sabia disso não. Eu não. É que ele reencarnou bastante até virar evangélico. O Lotato A dizendo. minha mãe, ele a minha mãe foi- era do sincretismo de evangélica com espírita, mano. Mas você viu ali naquele terreiro de Umbanda que eles destruíram, que tinha a roupagem de um ícone de Nossa Senhora Tinha uma Aparecida. imagem Aparecida lá, né? de. Mas é que macumbeiro coloca É, mesmo. tinha uma mas- imagem de Nossa Senhora de Aparecida ali, mano. Macumbeiro não- sincrético. Não tem mas- regra, né? Bota mas- qualquer coisa, não tem coisa, regra. né? Mas você sabe o que isso significa também, né? Não, Que mas esse isso aí- pessoal, que esse pessoal destruiu um ícone de Nossa Senhora Aparecida. Sim. Mas é por causa que Nossa Senhora pra eles e Iemanjá, acho que alguma coisa assim, Iemanjá e Nossa Senhora é a mesma coisa pra eles, tá ligado? Ah, Eles usam a figura de Nossa Senhora como representação dos orixás mesmo. eles não reconhecem nem Mas- outros mas- protestantes. Mas isso é normal das religiões pagãs. O Mircea Eliade, se Cosme não me engano, Damião. explica isso, que as religiões mais fracas mais fracas metafisicamente, né? Em relação à sua doutrina metafísica, elas tendem a se sincretizar com religiões mais fortes, mais sólidas. Então, no caso dessas religiões africanas, elas sincretizaram com o catolicismo. O espiritismo também sincretizou com o catolicismo aqui no Brasil. Isso entra naquela Cara, coisa viu? que... Pode falar. Não, prossegue. Não, tá bom. Isso entra naquela coisa também de que, né, a figura de Jesus é uma figura tão impactante, né, dentro do mundo religioso, que ela é adotada de alguma forma por todos os credos religiosos. A não ser quando a gente tá falando de um secto, uma seita, qualquer coisa do tipo, que é ativamente anticristã, né? Aí realmente, elas vão, essas seitas vão contra Jesus ativamente, mas geralmente você vai ver uma variedade enorme de religiões que sempre adota Jesus de alguma forma, né? Como Avatar, não, pros hindus, Com uma alma evoluída pros espíritos, né? Guru pro Sim. Sikh, tem até alguns, isso daí não é muito comum não, mas tem alguns budistas que colocam ele como uma espécie de bodhisattva, um Buda, coisa assim. Então, tipo, realmente, né, o sincretismo é parte das, como é que eu Não tenho- trancaram a ressurreição, tiveram que se adaptar, né? religiões metafisicamente mais fracas. Cara, eu acho que eu não sei se foi o grande doutor em gnosticismo Vic Vanilla que eu vi falando sobre isso, mano. Mas aparentemente esses terreiros, né, nem que eles fazem um sincretismo com cristianismo peraí, não sei se é Umbanda ou se é Candomblé, velho. Eu não manjo essas porra não, velho. Dá no mesmo, os Mas dois Tá fazem. mesmo. eles fazem isso, só que um deles aparentemente usa a imagem de Jesus e a imagem de Nossa Senhora para fazer uma representação dos orixás. Eles realmente nem atribuem um significado às figuras em si de Jesus e Nossa Senhora. É só uma herança da tradição dos escravos lá de pegar essas imagens que eram católicas para representar o orixá mesmo. Sim, mas Acontece, né? mas é porque
por mais que isso possa ser verdade em algum sentido, você tem que reconhecer que boa parte do pessoal que tá no candomblé e na Umbanda não vem de uma tradição de culto pagão remanescente que ocorria entre os escravos. A maior parte não. A maior parte dos quilombos não eram pagãos, os quilombos eram católicos. São pessoas que se converteram do catolicismo, tá certo? Mesmo que elas tenham sido convencidas por, digamos, pregadores que de fato vieram talvez de uma tradição pagã africana, são pessoas que tiveram que fazer esse salto. Então, a presença daquelas figuras, querendo ou não, tem um significado sincrético ali de todo modo, entende? Mas o Vic Vanilla não se revelou judeu, alguma coisa assim? Cara, o Vic Vanilla, ele se revelou antignóstico há pouco tempo atrás, mano. Começou a fazer uns vídeos falando mal de gnosticismo, falando que gnóstico era tudo retardado. O cara ficou maluco. O Vic Vanilla, ele é um louco ou Ele um cara bem esperto. Infiltrado no meio satanista, pô. Sim. Cara, isso aí é loucura, Tudo pô. pelo mito, né, cara? Eu nem sei, mano, o Vic Vanilla tem umas opiniões muito enorme, só que eu realmente acho que ele tem um conhecimento um pouco... Ele é muito erudito, cara. Eu genuinamente acho que ele é erudito, mano, mas ele tem umas opiniões muito enormes, velho, são umas paradas, mano. O cara vem com Epicuro, fala de Epicuro em vídeo de TikTok, mano, cara, sei lá, velho. Eu acho que o Vic Vanilla é só mais uma figura do folclore nacional. Certo. Acho melhor a gente continuar o vídeo então agora. Sim. Só o que ele me mandou fazer. Se eu faço o que ele me mandou fazer, ele vai me garantir. A lei que traz essa questão da intolerância religiosa é uma palhaçada dos nossos políticos desocupados que não têm o que fazer. Porque, diga-se de passagem, né? Eles já estão até demorando a me prender. Inclusive, já escrevi lá na porta: aguardo a segunda prisão e aguardem a minha volta. E vou voltar com mais força, igual aconteceu da primeira vez, fazendo tudo pior e 1000 vezes pior. Apesar de todo o respaldo jurídico contra esse tipo de crime, apenas no primeiro trimestre deste ano, o estado do Rio de Janeiro registrou um aumento de 56% nos casos de intolerância. Se nós sairmos na rua e nos quebrarem, como quebrou tantos aí, ó, cabeça com 8 pontos, braço quebrado, dos nossos tem um monte quebrado aí. Peraí, Pablo, Gilberto, pausa um pouco. Eu acho que tem que acelerar um pouco, colocar tipo vezes 0,25 0,5. Mente de peixe dourado aí. Não, eu só consigo ver vídeo em 1.5. Fala aí, Júnior. Teve um momento aí que ele falou que houve um aumento de 53% de ataques, né? Que ele quer dizer. Né? Intolerância. Isso é ferramenta retórica. Isso é um negócio que tem um nome, né? Eu não lembro o nome direito, mas livro, né, de estatística? Ô, caralho. Falso senso de urgência. Porque houve um aumento de 53%. Tá, mas por exemplo, se você tiver só 2 casos no total e você tem um aumento de mais um caso, de 1 para 2 casos, isso aumenta 50%. Quer dizer, saiu de 1 para 2. Então, se você não dá o número total, e desse número total você compara com o aumento, então você influencia a pessoa a acreditar que o aumento é muito mais significativo do que ele realmente é. Se você não dá o número total, se você só dá a porcentagem. Então, você pode usar isso para criar um falso senso de urgência. Né? Então, por exemplo... por falar. Não, porque tipo, o aumento de 56% pode ser um número subindo de 50 para 78. Você tem que dar o total. Se você não dá o total, você não tem o senso de quanto essa porcentagem equivale a um número efetivo na realidade. Entendeu? Então pode aumentar, sei lá, de 1 para 2, aumentou 50%. Se eu não me engano, quando estava tendo Covid, isso aconteceu em alguns hospitais, né? Que você teve um aumento lá de 2 para 4 pessoas mortas ou internadas e os caras falaram, não, teve um aumento de 50%. Mas se você não falar que foi 2 para 4, 50% parece ser muito maior, né? Isso cria um falso senso de urgência. Sim. Seria 2 para 3, inclusive, nem 2 para 4. Uhum. Enfim, continua aí. Alguém tem algum outro comentário? Não? Então continua. Eles não tem nenhum. Tá certo ou tá errado? Tá certíssimo! Guerreiros! Jesus, nós que podemos!
Vamos em nome de Jesus. Com o aumento dos casos de intolerância em todo o país, foi criada a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, a DECRAD. Existe alguma religião que tem maior incidência, inclusive? Sim, as de matriz africana sempre são mais perseguidas, são temidas, na verdade. No fundo, é o medo do desconhecido. Então, como eu não conheço, eu discrimino. O outro sempre é o grande perigo e não nós. O desconhecido, frango morto. Estou caminhando do morro do Dendê, literalmente, na ilha do pausa governador. aí. Você tá vendo que literalmente eles estão pressupondo que a religião africana tem uma verdade, mano? Universal, quando falam isso, velho? Não, eu acho que não. Acho que você tá forçando um pouquinho. Não é como se a Umbanda fosse a religião oficial do Estado brasileiro. A questão não é essa. A questão é que... Não, mas não é isso. Porra, se eles falam que tá discriminando o bagulho porque eles não conhecem o que de fato é a religião, porra, isso Não, implica mas o que ela tá colocando... exatamente. O que ela tá colocando é uma coisa diferente. Ela tá tentando explicar por que existe a discriminação. Existe a discriminação por quê? Porque a ideia que ela coloca aí, essas pessoas são católicas, as pessoas são evangélicas, entendeu? Elas estão habituadas a um modo de ver a religião, um modo de ver a espiritualidade, blá blá blá. Quando elas veem um modo diferente de ver a espiritualidade, elas ficam com medo, elas reagem mal e tal. Né? É uma tese boba, que é usada para poder explicar o racismo também, né? Tu tá ali habituado com os brancos, blá, blá, blá. Aí quando você vê um negro, você fica, opa, não gosto de negro. Entendeu? É isso, cara. É isso que ela tá colocando. Implica, no mínimo, implica em acreditar que não é do mal, né, velho? Mas é aquela coisa. Esse estado é satânico, né, velho? Não, isso é outra técnica retórica, porque você não precisa lidar com o que está sendo dito. Quando você fala fulano de tal tá errado, não porque o argumento dele tá errado, mas porque simplesmente ele desconhece de alguma coisa, você não precisa lidar com o argumento, você só fala que ele se desconhece. Não tem um debate sobre a verdade. Você fala, não, esse cara está agindo dessa forma porque ele desconhece algo. Então você não precisa lidar com se a crítica do cara é verdadeira ou não. Você só joga para escanteio. E essa mulher também, obviamente, desconhece completamente o que são religiões, né? Porque é principalmente o cristianismo, porque do ponto de vista do cristianismo, os deuses pagãos são de fato demônios. Então, assim, não é uma questão de desconhecimento, é uma questão do que já está posto. Mas eu acho que vocês, no caso, o White e Trade, vocês estão extrapolando o que ela disse. Ela não estava falando sobre a realidade espiritual ser algo desconhecido. Ela não estava falando sobre a possibilidade do paganismo ser verdadeiro ou qualquer coisa assim. Ela literalmente só estava falando, tipo assim, esse pessoal acha o candomblé estranho, acha o candomblé um negócio... eles não conhecem o candomblé, entendeu? Eles não estão habituados ao candomblé, então eles reagem mal. É isso que eu tô Não, eu sei que ela falou, mas ela só cuspiu uma opinião senso comum. Porque a questão é a seguinte, vamos supor que ela chegasse para os cristãos e falasse, olha, eu vou mostrar para vocês o que é o candomblé, como ele funciona. Isso não mudaria a opinião de ninguém. Até porque a igreja tem uma posição específica. Tudo bem que esse pessoal é protestante, etc. Mas assim... do ponto de vista cristão, a opinião acerca dos deuses pagãos é muito específica e ela não vai mudar. Você pode conhecer o tanto que você quiser a religião, as religiões pagãs. Ela parte do pressuposto que se você conhecesse, você não estaria fazendo. Pois é. Ela parte do pressuposto que se a gente tivesse habituado com todas as outras culturas, a gente ia simplesmente aceitar as outras culturas. Pois é que nem o Tagayato falou no chat uma hora, que é a frase pronta. Essa mulher, ela não tem um insight muito bom pra falar o que fala. Ela fala o que fala porque é o que ela aprendeu a fazer, entendeu? Ela tá trabalhando ali como RH de uma delegacia. Automático, né, mano? Ela tá trabalhando como RH de uma delegacia. É o famoso sem significado, né? Não aponta pra nada a frase da manhã. Exatamente. É que isso impossibilita até. Isso é mais. Não, mas o que tem isso no argumento dela? Peraí. Deixa o AB falar. Não, eu ia falar que isso dela, caso isso fosse aplicado igualmente, digamos assim, entre as religiões, isso implicaria uma não possibilidade de você pregar o que você crê. Porque se você acredita numa religião, você não acredita na outra, e você vai considerar que o outro tá no erro. Você não poderia pregar nada da sua religião, porque da mesma forma que um espírita acha que o católico tá errado. Ou o cara da Umbanda acha que o espírita tá errado, e vice-versa, e por aí vai. Você não poderia
dizer o que você crê, porque você falaria que o outro tá no erro, que o outro tá em pecado, ou qualquer coisa do tipo. Você não pode exercer sua religião verdadeiramente nesse sentido. Então, eu queria só comentar duas coisas. Por exemplo, o que está implícito no argumento dessa mulher? Olha, os cristãos são intolerantes com os umbandistas porque eles não conhecem a Umbanda. Eles acreditam que a Umbanda representa uma ameaça, de qualquer forma, seja uma ameaça de roubo de fiéis, ou seja uma ameaça de cunho espiritual. Mas, a partir do momento que eles conhecessem a Umbanda, esses medos cessariam, eles perceberiam que a verdade é inofensiva. Só que assim, é aquela questão do C.S. Lewis, né? Se você acredita que bruxas existem e que os feitiços delas funcionam, então elas são de fato uma ameaça. E é mais do que sabido que pessoas buscam a Umbanda para performar sortilégios, para performar feitiços contra outras pessoas. O próprio Olavo de Carvalho, ele já fala que tem na sua religião algo que é amplamente aceito, que são feitiços para, sei lá, como é que era o nome? Para fazer cair o pinto do seu alvo. Assim, se esses feitiços não funcionam, a sua religião é falsa. E se eles funcionam, a sua religião é perigosa. Então você tem um problema aí, né? Mas o Estado Rapaziada, eu vou ter que sair. Boa noite aí, viu, pessoal? Com Deus. Boa noite. Com Deus. Boa noite. Boa noite. O Estado ele já vai partir do pressuposto que não funciona, né? Sim, assim, o que está subentendido nos discursos das pessoas é que todas as religiões são falsas, e todas essas brigas são brigas bestas. É isso que está subentendido em todo o discurso dessas pessoas. Não é que assim, tem que ter respeito. Não, o que eles acham é assim, essas pessoas são burras, elas são idiotas, eu sou esclarecido, e se a religião não existisse, essas brigas não existiriam. É que o Estado não conseguiu banir as religiões. Como ele não conseguiu banir as religiões, ele deixa as pessoas falando. Só que quando o negócio sai do controle, ele tem que ir lá e colocar ordem no negócio, né? Então é como se fosse uma briga de vizinhança que a polícia vem bater nos caras pra deixar a vizinhança em paz de novo. Sim. Eles acham que os motivos dos religiosos são absurdamente banais. Eles prefeririam que a religião fosse inteiramente substituída pelo Estado. No final de contas, o agente do governo que está tentando racionalizar essa posição, né, do Estado laico, né, principalmente em lidar com esses casos de intolerância religiosa, ele acaba ficando numa posição impossível, em que ele tem que habitar um limbo que não existe entre acreditar que todas as religiões são verdadeiras e acreditar que nenhuma religião é verdadeira, né? Porque se ele simplesmente negar todas as religiões, ele vai estar entrando no problema da intolerância que ele está julgando, né? Mas se ele aceitar uma religião, ele tem que rejeitar todas as outras. Então é uma situação impossível, não tem como. Sim, o que essas pessoas preferem é justamente a relação que você tinha no Estado romano. Você permite o culto de todas essas religiões, mas elas têm que saber que, no fim, a verdadeira religião é a democracia. Então, se a sua religião, enquanto a sua religião não estiver atrapalhando o funcionamento do Estado, tudo bem, você pode praticar ela, tudo bonitinho e tal, fazer seus ritos, seus feriados. Agora, a partir do momento que a sua religião entrar em confronto com a decisão do Estado, o que prevalece é a decisão do Estado e não a sua religião. Porque a sua verdadeira religião é o Estado. Pois é. Alguém tem mais algum comentário antes de continuar? Não? Então vamos continuar. Lá, assim como em outras comunidades controladas pelo tráfico, os terreiros de Umbanda e Candomblé foram banidos, e a comunidade é impedida de circular com roupas brancas e adereços que representam a sua religião. Oi, Rebeca, tudo bom? Oi, tudo bem? Só pra te avisar que a gente já tá na ilha, a gente tá uns 10, 15 minutos e já chego aí. Rebeca vive esse drama diariamente. Pode entrar. Pode? Pode. Eu queria entender um pouco do porquê da restrição que você tem de andar com esses símbolos, com a sua guia de branco, próximo ao Dendê. Eu evito o máximo possível sair com minha guia de aço quando eu passo pela favela, pelo Dendê, passo por certas comunidades. Mas eu tento compreender, porque se eu não fizer do jeito que for, pior pra minha segurança. Então, eu penso assim, a espiritualidade entende o porquê de eu não poder fazer certas coisas.
Isso aí é preconceito com pobre. Branco faz tanto branco. Muitas pessoas convivem comigo, relatam que se estiver com camisa, que seja de orixá, ou fiz de conta, eles são menosprezados, porque é como se visse aquilo como uma coisa ruim ou demoníaca. E de onde você acha que vem essa intolerância? Então, ele tá há muito tempo lá em cima, tomando conta. Quem? O dono do Morro do Dendê. E aí ele exterminou todas as casas de macumba. Expulsou muitas pessoas, quebrou muitas casas. E desde então, o Dendê é evangélico, 100% evangélico. Já vi irmãs ungindo armas de traficante. As pessoas, elas são evangélicas, elas vivem o amor de Cristo, segundo elas, mas elas não praticam. É uma favela, sim, intolerante religiosa. Infelizmente, se fosse evangélica iluminada, seria bem melhor. Ela tem E aqui na ilha, especificamente, a gente tem um problema ainda maior, porque todas as comunidades comandadas pelo tráfico, o traficante, que é o dono dos morros aqui das comunidades, ele se diz evangélico e com isso ele proibiu, né, o funcionamento de todas as tendas que eram nas comunidades. E subir o morro e descer de roupa de santo é impossível. Para entender melhor a relação que existe entre algumas comunidades do tráfico e a religião evangélica, eu vou ao encontro de Cristina Vital. Ela é antropóloga e autora do livro Oração de Traficante, em que faz um paralelo direto entre o universo do tráfico e o crescimento da presença de igrejas evangélicas nos morros do Rio de Janeiro. Se o Estado não sobe o morro com educação, com cultura, com saúde pública, alguém que a gente sabe que sobe são as igrejas evangélicas. Então, a década de 90 foi muito importante em termos de um crescimento percentual e de um crescimento também na visibilidade deles, seja na mídia e na política. Uma presença no espaço, que é muito importante em termos da economia local. Então a gente começa a ver lan house evangélica, a lanchonete que tinham nomes bíblicos. Tem, digamos assim, um marco histórico mais recente, quando você tem o crescimento das igrejas chamadas neopentecostais, né, que seriam essas que professam a teologia do domínio. Que Pausa aí, Gilbert. E pausou. Então, eu vou falar primeiro aí, porque eu que dei o mandado em áudio. Aí depois fala o Júnior. Beleza, cara? Tudo certo? Sim. Então, beleza. O que eu ia falar? Esse pessoal nunca vai levar em conta uma outra variável, que é uma variável até bem óbvia, tá certo? Né? Mas que assim, eles pensam assim, porra, as igrejas evangélicas estão subindo o morro pela falta do Estado. Ótimo, maravilha, tá? Essa análise, muito bacana. Mas tem uma outra instituição aí que está sendo meio que ignorada nessa questão toda, né? Talvez as igrejas evangélicas estejam subindo o morro porque falta a igreja católica. Não é mesmo? Que estava presente na vida dos ancestrais dessas pessoas e que não está mais. Né? Talvez a falta da igreja católica é o motivo da igreja evangélica estar ocupando o espaço na espiritualidade dessas pessoas. Né? E até por isso que a Umbanda apareceu lá também, pô. Então, assim, é uma análise que claramente se limita a... Né, que se atém a questões imanentes, né, as questões de Estado, e que, obviamente, vai chegar nessa conclusão de que o que falta é política pública, o que falta é educação, o que falta é saúde, e fica essa caricatura besta, né, que tá basicamente induzindo a pensar que o evangélico é o contrário da civilização, né? Mas fala aí, Júnior. Não, é que interessante é que é um lugar que meio que tá desolado, né? Porque se o Estado, eles reclamam que o Estado não chega. Se o Estado não chega, chega outra pessoa. Essa outra pessoa que chega começa a prover o que está faltando. Só que no momento que ela começa a prover o que está faltando, ela começa a evangelizar o lugar também, porque os caras são evangélicos. E você tem uma outra minoria que está ali no mesmo local e isso gera um conflito, tá? Então, qual que vai ser a resolução deles? É botar o Estado ali e controlar tudo, né? Botar o Estado como se fosse o mediador das duas coisas, né? Aquela coisa do que eu tinha falado antes, que o Estado vira um policial de vizinhança, né? Nenhuma das religiões pode estar certa. Então você tem que deixar as duas discutindo não, tem que deixar as duas livres ali para
cada um fazer o seu culto sem interromper o outro, né? E qualquer interferência que você faça, que elas façam uma sobre a outra, sobre a verdade do que está sendo dito, não existe, né? O que vai existir é só a separação que o Estado vai mandar. Foda. E aí, alguém tem mais um comentário? Não? Eu ia falar só que esse discurso aí é muito. É um bagulho muito chinfrim, né? Não tem originalidade nenhuma, é sempre a mesma coisa. Sobre essa questão do. Essa quase demonização do. Lógico assim, ninguém aqui é protestante, mas assim, é uma demonização do cristianismo, tem essa coisa do. Ah, eu não sou cristão, mas Jesus não faria isso. Como você sabe, meu negro? Como você sabe isso? Você parece aqueles ateus, tipo, não, olha, mas Cristo não diria. Como você sabe que ele não diria isso? Você nem acredita nele. O que você sabe para poder dar uma opinião? E outra coisa também que eu queria falar, todas as soluções que essa mulher apresentou, isso nada mais é do que senso comum. É assim, tipo, é coisa que uma pessoa que não sabe absolutamente nada sobre o assunto que ela tá opinando fala. Ah, por que isso tá acontecendo? Ah, porque falta Estado, falta educação, falta política pública. Isso é o que todo bostileiro fala quando perguntado sobre Pra algo. redação do Enem. Porque isso é o que ele aprende a fazer pra redação do Enem. Então assim, quando a pessoa fala uma coisa dessa, é porque ela não sabe do que ela tá falando. Então, é sem significado. É só isso. E dá uma ideia. Ah, não, desculpa, fala aí. Se você falar, o que tá faltando é educação. Peraí, se você tá educação, eles vão parar de discutir religião? Vai sumir assim? Mano, eles vão se preocupar com o que religião, importa. né? Vão se preocupar com o que importa, né, mano? Que é a vida profissional, entendeu? A carreira, né? Vão virar tudo cientista, né? De um dia pro outro. Vão se importar com política, com sociologia, né? Sim. Basicamente vão converter eles pra religião civil. Vão parar de roubar, usar droga e rezar pra começar, entendeu? A trabalhar, pagar imposto. Sim. É isso. Não, ela tem um comentário ali, aderir ao mano, marxismo, né? ela realmente fala mal de pobre ali, né? A moça lá, que eu não sei se ela é do candomblé ou se é um bandista, ela. Mas ela basicamente, não, esse pobre cristão é pobre, eu não gosto de pobre. É basicamente isso que ela fala, pobre é tudo animal. Tá falando basicamente isso. Só que não dá problema ela falar isso. Oi? Ela não está errada. Ei, man, peraí, somos Ela um não canal. está, ela Não tá errada ela mesmo, não está mas errada é que ela pelos tem, motivos mas errados. é que ela, mas ela tem esse direito aí de falar, né? A gente não tem, né, cara? Não. Vamos lá. Ela é uma hipócrita. Ela usa os pobres para uns assuntos e retira eles de outros. Eu uso o pobre é usado por conveniência. Tem Banda é religião de rico, inclusive, né? Tem um problema aí que é, claro. que é a própria estrutura do protestantismo, que é solta, né? Não tem uma hierarquia. Qualquer um ali pode chegar e fazer uma igreja. O traficante pode fazer a igreja dele. E se denominar evangelho, se denominar cristão, porque você não tem uma hierarquia para seguir, não tem tradição, não tem nada. Você faz ali no momento. E eles imprevisíveis. E é imprevisível. Não dá pra você saber o que ele vai fazer. O cara pode estar lá muito bem benzendo, né? Ela falou rezando pra revólver, fazendo essas coisas, porque você tem essa liberdade no protestantismo. Você não tem uma hierarquia formada. Mas isso é uma... Não dá pra saber do que eles acreditam. Isso é uma questão. Isso é uma questão que vem até anterior ao protestantismo, né? Que é onde a Igreja Católica não entra, vai tender a entrar alguma manifestação do Logos distorcida, né, por fora da Igreja Católica. Né? Um exemplo que você tem histórico muito anterior ao protestantismo é que, né, quando você tem a legalização do cristianismo no Império Romano, depois a oficialização do catolicismo, né, como a religião do Império Romano, né, você tem ali um domínio da Igreja Católica dentro do Império, claro, um domínio muito contestado, mas ainda assim você tem ali uma prevalência da Igreja, só que fora do Império, ao norte do Império, ali na região, por exemplo, das tribos germânicas, né, onde elas já estavam mais estabelecidas, a Igreja não conseguia entrar. A igreja não conseguia estabelecer a hierarquia lá direitinho. Né? Então quem entrava era o pessoal desorganizado, eram os padres arianos, né? Arianistas no caso, né? Que negavam a Santa Trindade.
Porque eles estavam expulsos da hierarquia da igreja, né? Assim como os protestantes, né, estão cismados da hierarquia da igreja, né? E eles aproveitavam que ali não havia hierarquia da igreja e se introduziam. Tem outro subtexto aí também, que é que depois da eleição do Bolsonaro, apareceu ali um alvo na cabeça dos evangélicos, né? Porque o Bolsonaro foi eleito por grande parte por culpa dos evangélicos. Então agora você está tendo uma noção de criar no imaginário das pessoas uma versão dos evangélicos que seja, como posso dizer, ruim, né? Ruim o suficiente para você ignorar a opinião deles, né? Então é uma tentativa de tirar os caras do discurso público, porque na última vez que eles estavam no discurso público, o Bolsonaro foi eleito, né? E o pessoal tem ojerizo do Bolsonaro, né? Sim. E tem também o problema da meta-história Whig, que todas as pessoas são adeptas, eles enxergam o Bolsonaro e os evangélicos como pessoas que estão atravancando o processo histórico. Rumo ao não sei o que, porque nenhum deles sabe. Então, existe sim essa pressão em cima dos evangélicos. Mas tem uma coisa que eu acho importante falar, é que eu acho que o protestantismo, principalmente nessas regiões de favela, tu pode mais facilmente ser sincrético. Assim, não sincretismo com outras regiões, mas com as tuas próprias crenças. Aí o teu Deus pode ser. Ele pode ser o que tu quiser, sabe? E Jesus pode ser o que tu quiser. A Bíblia, tu pode pegar trechos que tu quiser e fazer tua própria mentalidade, sabe? Sim, exatamente. Jesus can be whatever I want. Isso é um problema. Isso é um problema, porque assim, não dá pra gente colocar a mão. A presença desses coisa que está melhorando a situação, piorando a situação, porque não tem como saber no que eles acreditam, né? Realmente, um pastor pode aparecer lá e interpretar como ele quiser. E, bom, nós vivemos no Brasil, né? O Brasil não é um país exatamente conhecido por suas interpretações de texto. Então, não tem como saber o que vai sair disso. Olha, o Bar, né, vou chamar de assim, fez um comentário, né, pertinente, né, que ele falou: caralho, Henrique, fundador do anglicanismo, né, Henrique VIII, é igual ao traficante da favela. E sim, é verdade, mas eu diria que ele é até pior do que o traficante da favela, né? Porque o traficante da favela, até onde eu sei, nenhum traficante roubou uma catedral para poder transformar em um templo evangélico, né? Então, assim, existe um paralelo, mas de certa forma o paralelo, obviamente, né? De certo modo, o traficante é pior do que o rei da Inglaterra, mas por um outro lado, o rei da Inglaterra também é pior que o traficante em outros aspectos, né? Eu acho que pelo menos o rei da Inglaterra, apesar de ser um serial killer, ele tentou manter mais ou menos a doutrina católica dentro do possível, né? Pelo menos na High Church, né? Agora a Low Church é uma palhaçada aí meio imprevisível também. É que ele roubou tudo que dava pra roubar, né? Pegou todas as catedrais, abriu todos os monastérios, roubou tudo que tinha de bem. Não, o cara é um assassino em série, não tem muito o que falar. E virou o chefe, né? Ele virou o chefe da igreja e chefe do estado simultaneamente. Sim. O cara completamente leigo no negócio. Não completamente, mas leigo no negócio, né? Acho que essa foi a primeira igreja nacional mesmo das protestantes, né? Porque no luteranismo você ainda tinha vários kaisers, né? E no... Assim, por aí, basicamente. Mas aí você teria que ver se o traficante funda a igreja com o intuito de utilizar a igreja para a própria apaziguação da alma dele, ou se ele usa a igreja como ferramenta mesmo, Cara, de dominação. Pra ser justo, tá? Pra ser bem justo com os traficantes aqui. Beleza? Caraca, nossos amigos das múltiplas facções que não devem ser citadas. Geralmente eles não são os pastores, tá certo? Eles só apoiam os pastores, eles são convertidos pelos pastores.
Beleza? Geralmente não são eles quem estão fundando as igrejas, mas obviamente eles estão dando ali o suporte, eles estão dando o apoio. Né? Da mesma forma que o Henrique VIII não virou um sacerdote, não virou um bispo, ou qualquer coisa do tipo, né? Mas ele que deu o suporte ali pro arcebispo da Cantuária falar o que ele quisesse ali sobre solas, sobre o sacerdócio e os caras e reformar, né, a igreja na Inglaterra. É isso aí. Alguém tem algo a comentar a mais? Eu só ia só uma frasezinha. Ela é a matriz, a igreja que é de matriz africana, que são nossa, que é o povo oprimido, mas ela é a rica falando contra o cristão, que são os pobres, que deveriam ser os opressores. Uma visão marxista da coisa estaria meio contraditório. Mano, nada faz sentido. Nada teve significado do que ela falou, né? Isso que é curioso também. Teologia que identifica o mal em alguma coisa que precisa ser combatido. É a ideia da batalha espiritual. Você considera que são pastores? Essa raça de universal? Você acha que isso são pastores? O Deus da universal, eu cuspo na cara dele. Aleluia! Então, nessa perspectiva, aquilo ali tá escrito Corã. Identificar o mal em inglês. É porque tava em inglês. Quran, Rapes and Murders Guide. Não, eu tô ligado que é assim que era de inglês, só que eu achei engraçado. Religiões, principalmente de matriz afro-brasileira, e aí isso detona um conflito. Tem um impacto que tem a ver com a religiosidade, com a economia, com sociabilidade, com processos de conversão de diferentes atores que estavam ali naquela localidade, inclusive também traficantes. Em nome de Jesus! Sai! Em nome de Jesus, dá glória a Deus! São vários traficantes e outros que cometem outros crimes que se convertem nos presídios. A presença de pastores evangélicos nos centros de detenção do país tem contribuído para o aumento da conversão de presidiários. Pastora, velho? É sério? Os traficantes são... Eu achei que era MC isso daí. Perdi. Que isso, cara? Vai ter que cortar esse comentário porque a conotação é clara. Não, pô. Não, pô, A MC tem certos traços acidentais e essa mulher também tem traços acidentais similares. Né? Ela deve ser evangélica, a MC Carol também. É mesmo. Ela converteu, então. Bacana. Continue. Muitos deles retornam para a sociedade ainda ligados ao tráfico e passam a cometer crimes de ódio e intolerância em suas comunidades. Recentemente, vídeos de traficantes obrigando religiosos a destruírem seus próprios terreiros viralizaram nas redes sociais de todo o país. Olha aqui, meus amigos, o capeta-chefe tá aqui, ó. Taca fogo em tudo. Quebra tudo, quebra tudo. E é só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Da próxima vez eu vou matar. Apesar desta... Eu achei que o cara tava com uma camiseta do Bolsonaro ali no fundo, mas era Jesus. Eu acho que tem um fato... Trade, se controle, Trade. Tem um fato aí que assim... pode ser meio que ignorado nessa história toda. Os traficantes, eles não só destruíram os ídolos lá dos umbandistas, né? Dos pagãos, não sei se era Umbanda ou Candomblé. Eles não só destruíram os ídolos, eles fizeram os próprios pagãos destruírem os ídolos. Ou seja, os pagãos se sujeitaram a destruir os ídolos. Ou seja, a devoção que eles têm pelos deuses deles não é o suficiente para poder, né, invocar um martírio. Olha que é a continuação de Roma, isso, cara. Mas é porque pagão não tem essa noção de martírio. O pagão, ele quer levar vantagem em vida. Isso é um dos argumentos do Santo Agostinho contra os romanos. Acerca da... Quando eles faziam certos questionamentos acerca do porquê que quando você reza para Deus e pede certas coisas, ele não entrega para você na hora, como alguns ídolos pagãos entregam. E Santo Agostinho explicava para eles que esse não era o ponto. Né? O ponto do cristianismo não é você obter os louros em vida, e sim na outra vida. Enquanto que para os pagãos a recompensa que eles esperam é muito mais imediata.
Só querem saber da bênção, né? Das posses na vida. Mas enfim, Júnior. Isso se chama preferência temporal alta e baixa. Tem aquele filme lá do Silêncio, né? Qual que é o nome do cara? Do Scorsese, né? O filme é meio estranho, mas pra entender um pouco disso, né? De que, por exemplo, se você era um japonês convertido na época que o cristianismo estava proibido lá, eles faziam você pisar na imagem da Virgem Maria, né? E quem não pisava morria. E tinha muitos casos dos caras que não pisava e era morto. Assim como muitos padres que iam lá e se recusavam a negar a fé e morriam, né? Então ele também obrigou todos os cidadãos japoneses a se filiarem a templos budistas e os cristãos se recusaram também. Sim. E aí ele foi caçando um por um. Acho que foi o Ieyasu Tokugawa que fez isso. Nenhum pagão tem esse tipo de determinação tão forte quanto os cristãos. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual muitas pessoas convertiam. Quando eles viam os cristãos nos coliseus romanos se entregando pra morte, eles falavam, caralho, os caras são bravos mesmo. Alguma verdade eles tiveram acesso. Vários motivos, né? A igreja se evangelizou de diversas formas, e uma das formas... Isso é inclusive algo que o Papa Francisco fala, certo? Que não adianta só você chegar lá e irracionalmente, né, repreender a pessoa por uma prática, né, que vai contra a fé católica e esperar que disso ela vai se converter. Não, você também tem que servir de exemplo, certo? Né? Se você não pode ter um diálogo produtivo com a pessoa, né, por conta de alguma incapacidade sua em termos de apologética, que pelo menos a sua vida sirva de exemplo de virtude, né? Para que as pessoas possam olhar para suas obras e ver que ali existe a fé. Sim. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Não me Isso lembro aí, qual santo que é essa frase, mas enfim. Regam sementes, não sei. Tem outra coisa interessante, né? Porque os traficantes, eles também são contra o Estado, certo? Em tese. Então, o Estado também se torna como se fosse um demônio para eles, né? Você tem o Evangelho e você tem os inimigos do Evangelho. O Estado, nesse caso, seria o inimigo deles. Então, o Estado seria um demônio. Depende da facção, mas tudo bem. Mas ali no início até mostrava, né? O em Bíblia tese, assim, né? Constituição não, aquela coisa toda. Não, mas isso daí não era de traficantes, isso daí era do Tupirani mesmo. Não, sim, não, mas eu tô falando a questão do evangélico no geral também, né? O PC, aí pode cortar essa parte, não sei se tem medo dessas coisas, mas o PCC é secular, né? O PCC é laico. Só que eles têm um reconhecimento de que mexer com gente que... mexer com igreja, mexer com Deus é perigoso, entendeu? O pessoal lá acredita em Deus, entendeu? Então eles têm um temor. É que o brasileiro é supersticioso pra caralho, né? Isso a gente tem que ter levar em consideração. A igreja do Tupirani existe sim. Só que, sei lá, deve ter ocorrido alguma cisma depois que ele foi preso. Não sei, mas tem lá, tá lá. Uma cisma. Mas é mesmo, geralmente acontece isso. Quando um mas é líder carismático. cisma pra isso, né? Pois é. Mas geralmente quando um líder carismático de alguma espécie de seita, ou alguma denominação pequena, qualquer coisa do tipo, morre, o grupo meio que não sabe decidir direito né, quais vão ser os preceitos a seguir agora e tal, e eles só ficam se separando. Eles imediatamente se separam. Isso aconteceu com o Islã, exatamente. Isso aconteceu com o Islã. Evangélicos xiitas e sunitas. Isso aconteceu com o Islã assim que o Maomé morreu. Tipo, a discussão começou quando ele ainda estava vivo, nas últimas horas dele. Ele morreu e já começou a separação entre o sunismo e o xiismo, né, antes de compilar o Corão. Né. Isso não aconteceu com o cristianismo. O cristianismo você já tinha uma questão ali de um pessoal que era meio sincrético, né? O pessoal que expulsava demônios em nome de Cristo, mas não era discípulo de Jesus. Mas cisma mesmo só foi começar a rolar bem depois. Enfim, é isso. Alguma coisa a adicionar, pessoal? Segue o vídeo, então. Violência cometida pelos traficantes, a maioria dos crimes de intolerância no Rio de Janeiro são praticados por grupos que não estão necessariamente vinculados ao tráfico. Tem um caldo cultural nessas localidades, cujo crescimento das igrejas da teologia do domínio dá uma condição e possibilidade de vários dos moradores
terem uma ação muito negativa em relação a esses religiosos de matriz africana. Esse é o ponto, né? Tem uma base social que está sustentando essa violência. A nossa Constituição chama-se Bíblia. Essa é a nossa Constituição. A outra não serve para nada. Isso é algo que Deus deu a nós como missão. Por exemplo, aqui, esse trabalho. Preferimos morrer aqui do que deixar de fazer. Porque acreditamos que estamos servindo a Deus. Não somos maçons. maçons. Não somos maçons é muito bom. Essa noção que eles colocam a Bíblia acima do Estado era a noção da Idade Média, né? É o normal, né? Qualquer É o normal. tradicional é assim. Certo, né? É, porque você teria lá, o São Tomás de Aquino, eu não vou lembrar exatamente como é que ele divide, mas ele divide as leis, né? Você tem a lei do Logos, que é a lei do próprio Deus, você tem que é a lei eterna, né? Você tem a lei revelada, que é a Bíblia, você tem a lei natural, que é da natureza das coisas, e você tem a lei positiva, né? A lei positiva, hierarquicamente, ela é a última daí. Todas as outras leis estão acima da lei positiva. E até a questão de lógica, por exemplo, se você acredita que a palavra de Deus é infalível, então necessariamente a lei de Deus tem uma superioridade ontológica à lei humana. Porque é claro que você vai ter que obedecer a infalível antes da falível. Sim, porque o positivo só vai existir como uma tentativa de imitar a lei de Deus, né? O problema do protestantismo nesse caso seria, né, quem vai interpretar a Bíblia, né? É por isso que nós não somos protestantes. E uma coisa engraçada também, quem trouxe o protestantismo para o Brasil foi a maçonaria, e hoje o protestantismo levanta contra É que ela. se tem Não somos maçons. Você tinha noção de que essa é uma noção do Santo Agostinho, né? Que ele fala, uma lei não é lei se não é justa. Então não é a lei que define a justiça, mas sim a justiça que define a lei. Então existe algo acima da lei, que é a justiça. E você obedece à lei quando a lei obedece à justiça, não o contrário. Entendeu? Quando o Estado toma o lugar da igreja, isso é invertido, né? A justiça se torna lei, não a lei. Quer dizer, a lei é a justiça, não participa da justiça. Né? Sim. E é impressionante como eles acham absurdo que os religiosos coloquem a Bíblia acima da Constituição. Assim, o que a pessoa esperava? É só uma pessoa que não tem conhecimento sobre nada. É uma pessoa que acredita na Bíblia, né, cara? É porque eles vão falar que quem fazia isso era a Igreja Católica, daí a lei era a Bíblia, e daí a Igreja Católica fazia corrupção e não sei o que lá, então... Matava muita gente, né, mano? Inquisição mano. matou, tipo, metade da população da Europa, saca? É que esse pessoal não tem uma conexão com a religião deles conforme esses evangélicos têm, né? Isso é meio óbvio, que existe uma lei acima do Estado, né? Ou você vai ficar preso no legalismo. E parece que essa moça não consegue fazer essa distinção, que existe o positivo e um negócio acima do positivo. Os Né? humanistas acreditam nisso, cara. Qualquer pessoa que tem uma crença de transcendência dentro da moralidade vai acreditar nisso, cara. Em algum nível, em algum aspecto. A surpresa dos caras é o fato de que as pessoas são tão radicalmente religiosas que elas não entram numa contradição em termos e começa a separar as crenças religiosas delas das crenças morais delas, né? Eu acredito sim que a lei de Deus está acima da lei positiva, mas tem que seguir a lei positiva, né, mano? É literalmente nossa, você prefere seguir a Deus do que os homens. Né, mano? É que o problema da mulher é que, assim, é uma questão de desonestidade e desconhecimento também, porque, assim, uma coisa seria ela falar, olha, nada disso é verdadeiro, o ateísmo é verdadeiro e todas essas pessoas acreditam em mentiras. E por acreditarem em mentiras, elas são pessoas subversivas, estão tentando destabilizar meu estado, etc, etc. Só que ela fica nesse negócio de querer falar de querer pagar de tolerante, só que ela não entende as implicações de acreditar que uma vez que religiões existem e que elas têm adeptos, é claro que essas pessoas vão colocar a lei religiosa acima da lei civil, né? Assim, isso é o normal. Mas as pessoas não entendem as implicações de ter uma religião. E ela não entende as implicações de um Estado que permite que religiões existam. É que tem uma religião dela, que é a religião do positivo, né? É do Conte. Sim. Ela só não entende isso. Enfim, mais algum comentário aí, pessoal? O Lotado tá digitando. O que será que ele irá dizer? Pera, o Tagato quer falar. Fala aí, Tagato, eu vou ler. Beleza?
Digita, porra. O cara fala, leia. Aí ele não gosta de digitar. O Lotato falou, nem as religiões seculares acreditam na lei como justiça e verdade. Mentira. Leia os positivistas. Mentira. Literalmente eles falam que a lei é a própria justiça. A maleabilidade da lei não significa que eles não acreditam que a lei é a justiça e a verdade. Eles acreditam que a lei é a justiça e a verdade, que a justiça e a verdade são coisas maleáveis. É isso. Mas deixa eu ver ali. Não vou ler o que o Tagayato leu. Não leia Antônio Bernardo, entendeu? Ele falou. Mas ele disse que ela tem desejos. Embora ele seja uma pessoa muito erudita, tá certo? Ele disse que ela possui desejos e tal, né? Deixa eu ver aqui o que ele comentou. Os outros não concordam com ela, pois não conhecem as ideias dela. Tá certo, né? É isso. Essa mulher deve se dizer religiosa. Ela deve falar que é cristã. Não, eu acho que ela é agnóstica. Cara, pra um cara, porra, pra poder estar na posição dessa mulher aí, eu acho que tem que ser agnóstico, cara. Não tem como. Boa noite, Meurin Shelby. Nem não praticante. Boa noite, Meurin Shelby. Ele já saiu daqui, mas um salve pro Tox. Salve pra lenda, né, mano? Sei lá o nome que ele gosta de usar. Enfim, pro Shelby. Um salve pro Shelby. Um salve pro Tagayato que tá aí. Né? Nem sempre está aí, mas hoje está. Alguém tem um comentário a mais? Não, só isso mesmo. Acho que não. Então, bora. Se faz cada vez mais presente nas ruas do Rio de Janeiro stencils com a profecia de que Jesus Cristo voltará em 2070. Isso é algo que as pessoas acham loucura, mas é o que nós cremos, mas cremos mesmo. Por quê? Porque tem um estudo bíblico para chegarmos a essa conclusão e existe um Deus verdadeiro que nos tem revelado. Eu não me sinto nenhum santão, não, mas eu daria a minha vida em qualquer tempo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Há alguns meses, Tupirani e seus fiéis entraram em conflito com a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, onde foram acusados de pichar monumentos públicos. O enfrentamento deixou 12 feridos e um em estado grave. O único problema que realmente aconteceu foi com a Guarda Municipal, né? Abordaram a gente durante a grafitagem, dizendo que eles eram autoridades policiais que iriam levar a gente preso. E a única autoridade policial que realmente existe é o delegado de polícia, né? Então eles querem ter essa autoridade que eles não têm, né? Sabemos que muitos nos odeiam por anunciar essa mensagem. Uma simples data ali tem sido motivo de discórdia, de ódio. Pode ser suscitado a ira de guardas municipais que nos odeiam, né? De onde você acredita que vem todo esse ódio? Cara, o Senhor Jesus diz, né? Se o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Ou seja, é a palavra de Deus literalmente se cumprindo. Vou ao encontro de Lohama Machado, coordenadora de um órgão público que assiste às vítimas de intolerância religiosa no estado. Como funciona o atendimento a essas pessoas que passam por casos de intolerância religiosa? E o intuito do CEPLIR, quando foi criado, a princípio era entender quem eram essas vítimas e dar o atendimento psicológico e jurídico. Mas a gente começou a ter uma clareza de que não adiantava só você cuidar da vítima se você não tivesse uma promoção. O Pork vai acelerar o vídeo? Pode acelerar. Pode, mãe. É um botinho que eu acho que tá bom, mano. Tá. São da liberdade religiosa, né? Se você não começasse a mostrar pra sociedade, Falta gente, que aquilo era um crime. Quer dizer, Até o último homem! Até a última gota de sangue! Hoje, dentro do CEPLIR, a gente tem mais de 40 processos envolvendo o nome do pastor Tupirani. E, recentemente, o Ministério Público aqui deu até uma causa ganha para um grupo religioso, o pessoal da Mesquita da Tijuca, que são os muçulmanos, fazendo com que o Google, o Facebook e o Twitter retirassem mais de 20 vídeos publicados pelo Tupirani falando mal da religião. Entre 2012 e 2017, o CEPLIR registrou mais de 2.500 casos de intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro. Em 2017, mais de 70% deles foram contra religiões de matriz africana. Por que Bíblia sim, Constituição não? As igrejas, elas se renderam à lei que os homens criaram chamada Constituição. Se eu pertenço à política, eu sigo a Constituição. Se eu pertenço à igreja, eu sigo a Bíblia. Tupirani e seus seguidores são contra o envolvimento de líderes religiosos e igrejas com a política do país. Como é que a Bíblia fala a respeito do mundo? Que o mundo está mergulhado no diabo. Um exemplo desse é o Congresso Nacional, é Brasília.
Ah, é Deus que está no Congresso Nacional, que nem os otários evangélicos dizem. Eu não entendo que um Deus esteja passeando no meio da corrupção. Essa epidemia chamada corrupção, ela vai ser curada se os cristãos orarem a Deus. Ao contrário do pastor Tupirani, muitos evangélicos buscam concentrar o poder político e em 2019 almejam ocupar 150 cadeiras no Congresso e 15 no Senado. Atualmente, 93 deputados federais e 3 senadores pertencem à bancada evangélica. Estou aqui acompanhando os fiéis da igreja Geração Jesus Cristo. A gente está chegando agora na frente de uma Assembleia de Deus. A ideia da manifestação é acontecer simultaneamente a um culto que tem na igreja. Então eles querem pegar esse momento de entrada dos fiéis para questionar a religião deles. Quais são as motivações dessa manifestação? Nós viemos aqui para expor o que a gente está lutando contra, que é exatamente essa aliança entre igreja e política. Prostituta assembleiana! Você deixou de cultuar o Deus verdadeiro para cultuar uma prostituta chamada Jesus, um vagabundo! Aleluia, Deus! O Deus verdadeiro está batendo na porta! É interessante observar essa relação que todos eles possuem com a verdade única, né? A pregação pela conversão e a crença de que o seu Deus é o único Deus possível. Então esse discurso a gente consegue enxergar aqui. Raça de víboras, cegos, condutores cegos! Eu não tenho dúvida que sempre vai ter pessoas ofendidas. Não os que querem a verdade e reconhecem. Não é um problema? Não tem nenhum problema com isso. Porque quando Jesus pregou, ofendeu muita gente. A prova que Jesus ofendeu pessoas é que ele foi assassinado. A Assembleia de Deus, maior igreja pentecostal do país, afirma ter 22 milhões e meio de seguidores e hoje é considerada uma das maiores igrejas evangélicas do mundo. Em 2010, o pastor Silas Malafaia, líder da igreja, foi considerado um dos pastores mais ricos do país. Pastor, se pudesse me contar um pouco de qual que é a sua visão sobre essa manifestação. Eu acho que o caso desse pastor é de psiquiatria, não é nem de evangelho, não é nem de Deus. Eu acho que ele tá precisando de um psiquiatra, que tem algum problema mental grave, sério. Eu cuspo na cara desse Deus, raça de víboras! Ele é tão ignorante, o cara. Vive assim, Constituição não, Jesus disse. Cara, o Silas Malafaia, ele é psicólogo? Você que sabe disso, Lotato. O Lotato sabe disso? Sabe? Ele confirmou. Ele disse que sim, mano. Ele é formado em psicologia ou psiquiatria? Perdi completamente. Ele deve ser junguiano, tá ligado, mano? É um absurdo. Você viu que o cara falou que é um absurdo você acreditar que existe uma verdade. Né? Que você tem um Deus, ele é verdadeiro, né? É. Ele é verdade. É porque ele é politeísta. Eles são politeístas, né? Praticamente. Todos os deuses valem. Ou porque eles acreditam que todos os deuses valem, ou porque eles acreditam que tudo isso é uma besteira. Né? Não, é que eles acreditam assim, ninguém sabe, né, mano? Como é que você fala que você sabe? Não dá pra saber, mano. Você já conheceu todas as religiões do mundo pra saber? É, você já viu Deus? Eu não vi Deus. Você viu Deus? É que eles são contra qualquer religião que tenha implicações mais sérias pra vida da pessoa. Não, mas é que ele fala isso como se fosse uma coisa, tipo, só desses caras. Isso é impensável. Ninguém nunca na história falou isso, né? Não, eles são contra. O cara tá descobrindo hoje o que é uma religião. Nossa, ninguém nunca falou isso antes. Não, eles são contra se comprometer com crenças que tenham consequências desconfortáveis na vida deles, tá certo? Boa parte das pessoas são assim, né? É por isso que existe uma resistência em se converter a os mais diversos tipos de religião, muitas vezes. Não é nem que a pessoa tenha alguma crença alguma crença sobre o que é a realidade, entendeu? Que de fato vai contra Nossa, a mensagem do Lucas me distrai, né? Que de fato vai contra o que aquela religião tá dizendo. Às vezes o que aquela religião tá dizendo se comporta perfeitamente dentro do que a pessoa acredita sobre a realidade, tá certo? Acho que a maior parte das pessoas, né, tem crenças sobre a realidade que cabem no catolicismo, cabem na crença dos evangélicos. Às vezes, talvez nem tantas, mas às vezes cabe até dentro da Umbanda, desses círculos. Mas o que impede essas pessoas de se converterem para uma religião ou outra e faz com que elas sigam sendo irreligiosas? Cara, é o simples fato de que é desconfortável. As consequências de acreditar naquilo, de ativamente defender aquilo, é desconfortável, né? Vai forçar essa pessoa a agir de um modo diferente. Geralmente é sexo. No Brasil geralmente é sexo. Não, eles querem ser libertados dos vícios, né? Como sendo vícios. O próprio vício vai se tornar virtude, né? É isso. Assim, o Michael Jones, ele fala muito bem sobre isso, mas no Brasil esse é um caso muito especial onde ele tem razão. Geralmente, é que as pessoas não admitem muito, mas, por exemplo, teve um cara lá no grupo, no grupo de membros de um certo canal, que tava falando sobre o porquê que não queria se converter ao cristianismo, e era literalmente só
pela questão da moral sexual mesmo. E poder gozar, né, mano? É, sim. Pelo amor de Deus, velho. Mas é isso mesmo, pô. Pô, tem que ser direto, né, cara? É, assim, no topo da hierarquia está a moral sexual e abaixo tem outras razões morais. Então, assim, as implicações de você acreditar numa lei moral imutável, né, são inúmeras e essas pessoas não gostam de se comprometer com isso. É por isso que elas preferem essas religiões pagãs que são bem mais vagas a respeito da sua moralidade, né? E aí cabe bastante coisa lá dentro. Principalmente orgias, esse tipo de coisa. Eu vou chutar que o Silas Malafaia vai falar de César o que é de César, pra falar de separação entre Estado e Igreja. Eu acho Chutando. acho que ele não vai falar o suficiente pra chegar nesse ponto. Talvez fale, talvez eu esteja errado aqui e o Júnior, entendeu? Foi tocado pelo Espírito Santo nessa. Mas, enfim. O bar foi tocado pelo Espírito Santo. O bar! Cara, eu não vou te chamar de bar, não tem como, cara. Eu te conheço há mais de um ano com o Júnior, velho. É difícil. Cara. Mas. Tem outra coisa a ser dito. Se esse cara atacou outras igrejas evangélicas, atacou outras religiões, se ele atacasse uma igreja católica, isso chegou a acontecer? Ele atacar a igreja católica? Eu acho que na visão dele já tá implícito que a igreja católica é o demônio e que o Papa vai ser o anticristo. Sim. Mas ele não sei se ele atacou uma igreja, né? Que nem ele faz aí. Ele só xingou, mas nunca atacou mesmo. Ele já xingou e tal, eu acho. Eu não sei. Eles geralmente, eu acho que parte dos ataques vem na forma de que os católicos idolatram imagens, e idolatram a Virgem Maria, etc. Mas eu não sei se eles direcionam outro tipo de ataques, esses protestantes maiores, assim. Até porque eu não acho que eles gostam muito de comprar esse tipo de briga grande. Eles estão bem confortáveis onde eles estão. Mas eu não sei, eu não acompanho muito o meio protestante. Alguém tem mais um comentário a dar no Voice? Acredito que não, eu só não queria levar strike mesmo. Certo. Então pode continuar, Gilbert. Estamos olha quanto tempo falta. Só por curiosidade. Gilbert? Gilbert dormiu. Não, acordou aí, ó. Falta alguns minutos. Pode continuar então. Ele é tão ignorante, o cara. Bíblia sim, Constituição não. Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus tá falando da cidadania terrena e da cidadania celestial. Debate teológico ao vivo. Falei, porra. Tá de sacanagem, cara. Dessa porra, velho. Falei. O cara é profeta, mano. Tá louco. Foi na hora. Imediatamente. Segundo direito, cara. Imediatamente. Falando, caralho. O Bar é profeta, mano. Agora o Júnior eu não sei. Mas o Bar é profeta. Pode tudo esse César, né, mano? Dá tudo pra ele mesmo. Segue aí, mano. A cidadania terrena não anula a celestial, nem a celestial anula a terrena. Pela influência política que tem, Malafaia foi convidado a falar no Congresso e tem sido criticado por seu discurso extremista e conservador, especialmente no que diz respeito à LGBTfobia. Família é homem, mulher e sua prole. O que é o homossexualismo? É um homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. É isso aqui. Não tem ordem cromossômica homossexual. Que conversa é essa? Cadê Deus assembleiano? Vem aqui me combater! Prostituta assembleiana! Entre os anos de 2011 e 2016, os casos de intolerância aumentaram quase 5.000% no Brasil. A gente não é contra a religião, nós somos contra o que Deus é contra. Você vê que isso aqui é um pedaço de gesso, né? Meu Deus não é estranho. Porém, parte da sociedade é contra esses tipos de crime. Isso aí não foi based, não, cara. O cara tava jogando, tava quebrando ícone de santo, pô. Peraí. Calma lá, protestante. Então, a gente às vezes esquece que essas pessoas são nossos inimigos, né? Assim, é que tem tantos inimigos que eles são os mais gente boa. Mas assim, ainda são, né? Que, por exemplo, esses traficantes evangélicos, eles não vão deixar a igreja católica entrar no morro. E eles vão fomentar um ódio a católicos também, não só a umbandistas. Tem que gostar da esposa dos outros. Não. Ele pode dar a desculpa de que não, era num contexto de macumba que a gente tava quebrando. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não, é lógico que não é, porra, mas eu tô falando que ele poderia dar a desculpa. Não, cara, você não pode quebrar um ícone de santo nem que ele esteja sendo mal usado, cara.
Não tem isso. Vamos todos juntos, numa só voz, pedir respeito. Eu tenho fé. Em setembro de 2017, milhares de pessoas das mais diversas religiões se uniram em uma manifestação pela liberdade religiosa. As bruxinhas ali. Desejamos o respeito. A paz é o caminho. Santos não produzem morte. Faça isso com seus filhos e ensine. Não cabe a nós faltar com respeito a essas pessoas. A pastora Luz Marina Campos Garcia, presidenta do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, se une à luta no combate à intolerância religiosa no país. Ela abraçou a campanha de reconstrução do terreiro de Conceição de Lissá, que em 2017 foi criminalmente incendiado. Quando eu ouvi falar da destruição do terreiro lá da Conceição, eu digo, meu Deus, e agora? Pastora luterana da onde? Luterana da onde? Tira essa farda, mulher. Tira essa farda, mulher. Essa farda. Pastora. Que isso, mano? O Guitagato fala assim, extremamente culta. Poucos entenderam a referência, mas é porque no chat aqui que vocês não têm acesso, estava rolando uma discussão acerca de protestantes serem cultos, mais especificamente os luteranos. E aí, Thomas Mann, como é que vai ser, cara? Ele é o Godard, cara. É tudo a mesma coisa, cara. É o mesmo cara, é o mesmo paranaense. Vamos lá. Primeiramente, começar que o luteranismo é algo exclusivamente alemão, né? Não existe de luteranismo brasileiro, isso é besteira. Então? Especificamente luteranismo, não tô falando das outras vertentes protestantes. Entendi. E sobre esse negócio aí o brasileiro tem uma dificuldade imensa em conceber, por exemplo, todas as pessoas têm um arcabouço conceitual, certo? Então, se a pessoa está se dizendo ali, eu sou pastora, blá, 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 ela tem uma preferência por determinada estrutura, né? Estrutura X. E a partir do momento que ela tem essa preferência, né, uma preferência propriamente epistêmica, ela não pode ter uma preferência por uma estrutura Y, né? É uma contradição. Mas, assim, isso é o normal do brasileiro, né? Enfim, toda apresentação que ela quiser fazer, então, tipo, ela pode dizer que agora ela tá, por exemplo, ajudando a reconstruir esse terreiro do caralho de asa, né? Mas quando ela está no culto, por exemplo, ela não pode fazer uma apresentação, né? Toda apresentação que ela quiser fazer em favor da religião que ela está se pondo como pastor será em detrimento dessa aí, né? Então, enfim. Volta um segundinho, Gilbert, por favor. É o clássico, o brasileiro fala X, mas faz Y. É que eu quero ver o nome dessa mina aí, da pastora. Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, a Luz Marina Campos Garcia, presidente. A pastora Luz Marina Campos Garcia, presidente. Ah, tá. Obrigado. Marina Campos Garcia, já do É Marina Campos Garcia. Tá no documentário, não é doc nenhum. Presidenta do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, se une à luta no combate à intolerância religiosa no país. Ela abraçou a campanha de reconstrução do terreiro de Conceição de Lissá, que em 2017 foi criminalmente incendiado. Quando eu ouvi falar da destruição do terreiro lá da Conceição, eu digo, meu Deus, e agora? Eu pensei, bom, se em nome de Cristo essas pessoas destroem, em nome de Cristo nós vamos reconstruir. Porque aqui seria um quarto, né? E um banheiro, e aqui do lado seria uma grande despensa. Olha aqui. Aqui dá pra ver a coisa do incêndio mesmo, do fogo, né, Diogo? Como ficou. O ódio destrói, não é? Mas estamos aí para reconstruir, não, é isso? Com certeza. A gente precisa ter coragem para afirmar que a nossa religião não é única. É preciso ter respeito, é preciso conhecer as outras religiões, porque na medida em que você conhece o outro não se torna estranho. Na medida em que a gente é forçado a ter uma atitude de intolerância, então isso é uma agressão primeiro para nós mesmos. O ódio envenena a gente primeiro. Aí você imagina, quando eu sou de um segmento religioso em que o meu Deus tem o meu corpo como o seu corpo, se eu enveneno esse corpo de ódio, o que eu vou estar dando ao meu Deus? A sociedade brasileira vive um dilema urgente: deixar que a intolerância continue a fazer vítimas ou garantir um país que realmente respeite seus cidadãos e todas as suas crenças. Hoje eu posso te afirmar assim, com toda a tranquilidade de que a gente não vive no Estado laico, a nossa sociedade está longe de saber o que é laicidade.
E a gente precisa cada vez mais de campanhas, de ações públicas, né? Grupos de combate à intolerância que venham a conscientizar as pessoas em torno de que isso é um crime, de você ter uma crença e inviabilizar, interditar a crença do outro. O nosso grande desafio é buscar essa laicidade, é de fazer com que todos tenham o direito de acreditar no que quiser ou não acreditar. Se existe verdadeiramente amor dentro de um determinado segmento religioso, esse amor tem que superar todo o resto. Tem que superar preconceito, tem que superar o racismo, tem que superar a homofobia, tem que superar tudo isso, porque senão não é amor. Mano. Caralho, velho. Primeiro, como é que a porra de uma pastora luterana, ela fala que não tem essa coisa de uma religião só, caralho? Ela não é cristã, então. Acabou. Acabou aí já. Perinelista detectado. Não, e segundo, porque, mano, nem como se fosse uma coisa, não, luterano não fala isso, cara. Luterano nunca não acredita nisso. E segundo, mesma coisa de antes que essa mulher falou, como é que você pode falar que toda religião pode ser então celebrada se eu não posso falar o que a minha religião crê? Eu não posso falar que orixá é um demônio ou não existe. Eu não posso falar que espiritismo é mentira. Eu não posso falar whatever, enfim. Não dá, cara. Não é, cara? Porra. Como assim, cara? Mas a intenção disso aí é você criar um discurso politicamente correto e esvaziar as religiões do seu caráter de crença. O Estado toma conta, entendeu? Sim. E de novo aquela coisa, não, o Estado não é laico, né, mano? Não é, pô. Não é pra ser mesmo, não tem como ser, Mas cara. ele não vai ser, porque isso é impossível mesmo. Aliás, essas pessoas não saberiam definir um Estado laico. Mas. Assim, existe um Estado, entre aspas, laico que funcionou mais ou menos, que é o Estado americano, né? Mas é que ele não era laico, porque ele só era ecumênico. Né? Assim, ele aceitava todas aquelas denominações cristãs que existiam nos Estados Unidos. Mas, assim, é aquela coisa. Todas as instituições americanas eram ocupadas por cristãos. Então, no fim, o Estado acabava sendo cristão mesmo. Mas porque os membros que ocupavam os cargos eram todos cristãos. E o discurso padrão desses caras é o discurso, não, você acha estranho, você acha que é errado, porque você não conhece. Quando você conhecer, entendeu? Você vai se familiarizar com aquilo. É sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo discurso. É porque eles acham que a religião surgiu ontem, né? Eles acham que, assim, do nada fez-se o evangelicanismo nos morros. Sendo que é uma religião que existe há 2000 anos. Então, assim, você deve imaginar a quantidade de outras religiões que eles encontraram nesses tempos, os debates que houveram, todo o processo de conversão de povos pagãos. Essas pessoas, elas não têm conhecimento nenhum de história, de teologia, de nada pra opinar sobre o que elas estão opinando. É só senso comum de escola mesmo. Isso aí, né, cara? Acabou o vídeo, então. É isso aí, né? É isso aí. Né? Mais um vídeo esmagando. Posso falar uma última coisinha só? Pode falar. Galera, falamos pouco com nossos inscritos hoje. Ai, Eu meu peço a Deus. todos vocês que curtem, comentem e não recomendem. Não, pera aí. É curtir, comentar e não compartilhar. Ou em algum episódio alguém falou, tipo, curtir, compartilhar, mas não recomendar, o que não faz o menor sentido. Eu falei a primeira vez, né? Curta e comente, mas não compartilhe. Não compartilhem, pelo amor de Deus. Sigam isso. É isso aí.